Bem-vindos, amigos, a mais um Ratoscast. Não. Cortei. Por quê? Cortei da minha vida. Por quê? Porque eu estou sendo muito zoado, cara. Que isso? Não, então eu vou falar. Vai você então, vai. Fala, galera do Ratoscast! Não falei. Fala, Marcelo, fala você. Cara, eu estou sofrendo bullying agora por causa dessa frase. Eu vou tentar. Vou falar. Vou tentar de novo. Eu tô sofrendo bullying, cara. Fala, galera do Ratoscast! Mais ou menos. Não é assim, não. Não é assim. Não é assim também. Eu vou fazer. Mas é o seguinte, eu vou dedicar esse Fala Galera a duas pessoas. Eu vou dedicar esse Fala Galera ao Jorge Salcedo e o Rafael Aguilar, que são os maiores fãs dessa frase. Fala, galera, bem-vindos a mais um Ratoscast. Agora sim. Aí uma salva de palmas para o Marcelo. Senão eu perco meus fãs, cara, eles gostam. Isso aí. Podcast oficial do site Ratos de Cinema, eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo mais uma vez, como sempre. E é nóis, The Joke Jack. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um Ratoscast. Jack, vamos abrir o programa, antes de apresentar nosso grande convidado de hoje, que vai nos ajudar a fazer o podcast sobre o filme Elysium. Eu queria, antes de tudo, passar os nossos contatos pra galera aí, porque a galera sempre reclama que não sabe os contatos. É verdade, né? Vamos lá, nosso Facebook é facebook.com/ratosdecinema. Nosso Twitter tem dois, tá? @ratoscast e tem @ratosdecinema. E tem nosso e-mail também, que é ratoscast@ratosdecinema.com.br. E nosso feed no nosso site é só assinar, sabendo tudo. Ah, Marcelo, eu descobri outra coisa hoje. No Outlook lá, pra quem trabalha, não tem tempo, o chefe é meio chato, que não deixa você receber as notícias ou entrar muito na internet, tem uma maneira de você assinar nosso feed. Você simplesmente clica lá no nosso feed, você vai copiar aquele lá www.feedbird.com.br/ratosdecinema ou então /ratoscast, que é do nosso cast, e Ratos de Cinema do nosso site. Simplesmente lá no Outlook, lá escondidinho do seu chefe, lá na parte de baixo lá, que tem suas pastas de entradas e saídas, tem assim, RSS Feed. Você simplesmente vai lá, clica com direito a adicionar feed e você recebe todas as notícias que a gente publicar diariamente. A gente publicou aí a crítica do Marcelo sobre The Joker, vai estar lá, vai aparecer lá. E vai aparecer como e-mail, então o seu chefe não vai saber, você vai saber das notícias, vai aparecer a matéria lá. Mas, claro, fique à vontade e entre no nosso site. Falando nisso, eu queria agradecer, semana retrasada, eu publiquei na minha coluna, toda quinta-feira, tem a coluna do Marcelo Cipreste lá no Ratos de Cinema, publiquei uma matéria sobre Sean Connery, cara, foi um recorde de acessos. Queria agradecer a todo mundo que entrou, que leu, que elogiou, que comentou, que divulgou, que compartilhou. Inclusive, nosso convidado de hoje também compartilhou, ele tem um site dele, ele tem o Facebook dele também, eu vi lá na página que ele compartilhou. E semana passada teve a matéria do Heath Ledger, né, sobre o Coringa, que também foi um sucesso. Queria agradecer aí a todo mundo, o feedback está sendo bem legal. Fico feliz, isso só me motiva mais a escrever e a pesquisar mais. Você também queria fazer uns agradecimentos, né, Jaque? Eu quero agradecer nosso queridíssimo amigo, nosso ouvinte. Eu não sei o nome, né, infelizmente, porque a gente sabe das relevâncias dos nossos relatórios aí, mas o nosso querido ouvinte da Indonésia, muito obrigado à Indonésia, um único ouvinte da Indonésia, mas, cara, eu fiquei feliz. Eu não tenho parente lá, muito menos amigo. Você tem, Marcelo? Não tenho. Então, muito interessante, muito obrigado. Um beijo pra você, meu querido. Eu acho que deve ser algum amigo do nosso convidado, mas... Será? Tomara que... O nosso convidado tem família lá, cara. Olha! Então tá aí, tá explicado. Obrigado, muito obrigado, nosso convidado. Mas não sei, pode não ser também. Agora, a gente não tem público só na Indonésia, né? Tem nos Estados Unidos, tem em Portugal, não é isso, Jaque? Tem na China. Tem na China também. Filipinas, cara. Meu querido. Filipinas. Ah, esse é amigo do nosso convidado. Esse é amigo do nosso convidado, tenho certeza. Da Filipinas? Fácil. Rapaz do céu. Vou apresentar logo o nosso convidado. Com a gente, mais uma vez, Leandro Basaglia. Sensacional estar com vocês novamente, senhores. Seja bem-vindo, Lê. Estamos aí pra quebrar tudo. É nóis. Esse filipino é amigo teu, não é? Ah, com certeza deve ser, cara. Deve praticar Kali
E escreveu não leu, já sabe, né? Já sabe, perde a mão. É analfabeto. Ou perde a mão, né? Igual o livro de Eli. Pois é. Bom, a gente sempre começa o nosso Ratos Cast falando dos filmes que a gente tem visto, né? Queria começar hoje com você, Jaque. Me diz aí, o que você tem visto que você vai recomendar pra galera? Então, Marcelo, eu tenho um filme aí que eu revi, né? Revi esse filme aí, que eu acho um filmaço, Onde os Fracos Não Têm Vez. Opa! Sensacional. Tem o Tommy Lee Jones, Javier Bardem, né? Isso. Quem mais tem aí? Josh Brolin. Josh Brolin, que é um... Cara... Woody Harrison. Só tem ótimos atores e outra, cara. É impecável esse filme. É fantástico, né? E eu recomendo, cara. Eu revi aí, mas, cara... O Javier e o Tommy Lee Jones, cara, estão perfeitos nesse filme, atuações impecáveis. Indico, pra quem não viu, e pra quem viu, reveja. Você sabe que eu achava que eu era a única pessoa que gostava desse filme, Cara, eu acho um filmaço. Você tá louco. Não, porque na época que o filme saiu, eu lembro que eu fui ver no cinema. Eu lembro que as pessoas vaiavam o filme. Que isso? Quando o filme terminou, tô te falando, o filme terminou, as pessoas falaram, é isso! Ô, louco. É esse filme. Eu olhava pros casais, assim. Eu teria entrado no espírito do nosso amigo aí, o Javier aí, cara, eu teria, sei lá, pegado o extintor e ia pra cima dessas pessoas, porque, pelo amor de Deus. Ele não se chama Javier. No filme, ele se chama Beisola, porque ele tá com cabelo. Ele tá com o cabelo do Beisola da Grande Família, cara. É igual... Eu não sei quem botou aquela peruca nele, mas... Não é peruca não, hein? Eu acho que não é peruca não. É o cabelo dele mesmo. Não, e é um Beisola do mal. É Beisola do mal. Ele é uma mistura de Beisola com aquele Willy Wonka do Johnny Depp. Do Johnny Depp. Aquele cabelo ali também. Eu acho que reaproveitaram a peruca no Johnny Depp. Ai, caramba. Não, mas ele tá perfeito no filme e realmente parece muito Beisola. E o bacana é que o Javier, ele testa os personagens o tempo todo no filme. Ele vai até onde os personagens conseguem ir, né? Onde é que esse cara é valente, onde é que essa pessoa é valente, né? Isso é fantástico. Pra mim o personagem do Javier Bardem, né? Ele significa todo o mal que existe dentro de um ser humano, assim. É a falta de... Só que exposto, né? É um ser humano do mal exposto. E ele não quer guardar pra ninguém isso, ele quer demonstrar pras pessoas. Ele é um personagem que ele lembra muito os filmes do David Lynch. O David Lynch, todo filme dele, ele coloca um personagem que não é humano, ele não parece um ser humano, ele não fala com um ser humano. Todo filme dele tem um personagem meio estranho, assim, sabe? Que parece que saiu de um sonho, assim. E ele parece isso, ele parece um cara que ele é fora de toda aquela realidade, ele é o mal puro. E aí, aquela cena final dele, que ele quebra o braço, e ele repara que ele vê, ele é atropelado, né? Ele vê que ele não vai poder mais fazer aquilo que ele sabe fazer. Tem uma hora muito boa que ele olha pro braço e ele fica triste e tal. Ele vê que ele não vai poder mais ser aquele cara que ele é, né? Aquela maldade. Ele não vai poder matar tão cedo, né? As pessoas. Cara, é a maior punição que você pode dar pro cara. Exatamente. E outra, você pode reparar um pouquinho antes aí. Quando ele leva aquele tiro na perna, ele fica deprimido e ele fica lá se tratando, se curando. E com o tempo, né, ele vai vendo, puta, qual será a minha real situação. Aí ele se testa, ele vai na banheira, coloca vários produtinhos lá, enfim, ele vai se testando até o limite dele. Ele vê que pode andar, beleza, dá pra andar, então dá pra matar a gente à vontade, vamos que vamos. Eu acho que as pessoas reclamam um pouco porque é um filme que tem um final em aberto. Mas, se você reparar bem no título original do filme, No Country for Old Men, ou seja... não há espaço para um homem velho, né? Não há país para um homem velho. Ele representa muito bem aquela cena final, aquele diálogo do Tommy Lee Jones. Eu acho a cena perfeita realmente para o filme terminar. E pra mim, o filme mereceu todos os prêmios que levou, apesar de que no ano que ele ganhou o Oscar de melhor filme, ele tinha um forte candidato também, que era o Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. Também sim. Outro filmaço. Então, assim, a briga era boa. Mas eu realmente gostei bastante de ambos. E eu sei que tinha que ir pra um. E a fera também, que estrela Sangue Negro, né? Sim. Esse aí mereceu também o Oscar que levou no ano. Daniel Day-Lewis é tipo a Meryl Streep, né? Se botar ele na premiação, você já sabe que vai perder. É melhor nem ir, porque já sabe que vai perder. Leandro, você, cara, o que você tem pra recomendar pra gente aí? Bom, eu tô indo de filme antigo também, que nem o Jack aí. Só que acho que eu diria que o meu é muito mais antigo, é um filme de 85,
cara, esse filme com certeza ele marcou a minha infância aí, né? E um pouco da adolescência também, que chama Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Fantástico, fantástico. É um primeiro filme que o Van Damme, o Jean-Claude Van Damme, faz um papel assim de combate, né? É o primeiro filme dele, não é, né? Lutando. Na verdade, o primeiro filme dele é um filme onde ele faz um personagem homossexual. Ah, é? Eu não sei, eu não me recordo qual o nome do filme, mas assim, esse filme assim é um filme que ele faz pela primeira vez um personagem lutando, assim. É fantástico, porque ele é bem mal e as coreografias de luta são fantásticas, é um filme muito bem coreografado. O grande problema é muito tosco, né? Assim, você vê microfone entrando na câmera, você vê rabicho de câmera entrando. Se você esperar muita coisa de direção de fotografia, tanto também por interpretação de alguns atores, você vai se decepcionar. Mas com relação à coreografia de luta é muito bom e é um filme que trata sobre bullying, né? Uhum. Na época que também não existia bullying, né? A gente cresceu numa época que não tinha bullying. Hoje qualquer coisa é bullying. Mas era um bullying da época e onde o rapaz ele é treinado pelo espírito do Bruce Lee, né? O espírito do Bruce Lee desce na Terra e ajuda o cara a treinar e enfrentar o grande vilão que é o Jean-Claude Van Damme. Fantástico filme, muito bem coreografado, acho que vale muito a pena assistir. Você sabe ou que reassistir. Eu achei aqui, ó, se chama Monaco Forever. Monaco Forever. E o personagem dele é o Gay Karate Man. É o lutador de karatê gay. Então. Mas é uma linha mais humorística, né? Já é outro tipo de filme. Né? Agora, você sabe o que eu encontrei aqui também na filmografia do Van Damme, que eu acho interessante a gente comentar? Sabe qual foi o filme que ele fez antes desse filme aí, do Retroceder Nunca? Você não vai acreditar. Braddock. Ele faz um motorista de táxi. No Braddock. É uma aparição muito rápida. Né? Não entrou nem nos créditos que tá dizendo aqui. Agora, o Van Damme, eu não sei se... poucas pessoas conhecem essa história, mas eu vi um documentário que falava isso. E sabia que o Van Damme, ele cedeu o corpo, né? Pro chroma key do Predador. Ô, louco. Na verdade, quando você vê o Predador, o primeiro filme, né? Aquele do Schwarzenegger. Quando você vê ele andando pela selva, que ele tá camuflado, vocês lembram disso? Lembro, sim. Então, era o Van Damme. Aquele cara andando ali na selva, é o Van Damme. Só que quando você vê o Predador dentro do uniforme, né, ele sem a camuflagem, aí é outro ator. Porque o Van Damme era muito baixinho, né? Mas quando você vê ele longe, assim, tal, andando, sem nenhum ator por perto, é o Van Damme. Olha só que coisa interessante. Ele serviu pros efeitos especiais. Curiosidades. E o diretor, o John McTiernan, escolheu ele por causa da coxa do Van Damme. Ele falou, o Predador tem que ter uma coxa desse tamanho. Exatamente. Brincadeira. Será que foi só por causa disso mesmo? Curiosidade sobre isso. Agora, deixa quieto. Agora, o diretor do Retroceder Nunca Render-se Jamais é o Corey Yuen, é um chinês, né? E ele é o diretor também do Carga Explosiva, do primeiro. Eu não lembro. O Corey Yuen, além de ser diretor, ele é coreógrafo também. Primeiro Carga Explosiva, ele fez vários filmes com Jack Chan, fez vários filmes com Jet Li também. Bom diretor. Mas nesse filme ele vaza tudo, vaza microfone, vaza câmera, vaza cabo, vaza tudo quanto é coisa, cara. É tosco até o talo, mas é fantástico assistir porque as coreografias são muito boas. É isso aí. Bom, eu quero falar de duas coisas, na verdade, que eu tenho visto. Quero falar da série Dexter, que encerrou nos Estados Unidos essa semana. E depois de 8 temporadas, depois de 96 episódios, a série finalmente terminou. Alguém aí acompanha Dexter? Eu acompanhei até a 4ª temporada, depois na 5ª eu desisti, aí não tive coragem de assistir de novo, não. Eu fui até a 2ª só. Eu acho que perdeu o foco, série. né? O foco, perdeu o foco. Pois é, Jax, é engraçado você ter falado isso, cara, porque a minha recomendação ia ser exatamente essa. Se você nunca viu Dexter, veja Dexter até a 4ª temporada. Quando terminar a 4ª temporada, você pare de ver o Dexter. Não precisa ver mais o resto do Dexter. Na verdade, aconteceu o seguinte, fala. Tem no Netflix aí, pode assistir aí, tranquilo. Acho que tem até a 6ª temporada no Netflix. Pois é, a série teve 8 temporadas, mas eles trocaram o showrunner, né, que eles chamam. O cara que produzia a série, que tomava todas as decisões, eles trocaram depois da 4ª temporada. A 4ª temporada é a melhor temporada da série. A série é muito boa, desde a 1ª temporada até a 4ª temporada. Todas essas temporadas foram muito boas, mas alguma coisa se perdeu da 5ª em diante. A série teve 8, como eu falei, e
final da série deixou a desejar também, cara. Ficou em aberto. Depois de 8 temporadas, eu acho que deixar um final em aberto foi palhaçada. Fala. Eu fico triste com essa notícia, porque eu tava tentando tomar coragem pra continuar assistindo, mas depois disso aí eu vi que... Acho que nem compensa. Vou ficar com a lembrança até a 4ª temporada aí. Os fãs não gostaram muito. Eu acompanhei algumas coisas pela internet, o pessoal não curtiu. Ficou bem dividida a opinião da galera. O último episódio foi legal, foi interessante. Teve algumas coisas interessantes, mas não convenceu muito. Não foi muito o encerramento que todo mundo gostaria, né? Não esperava, porque a gente sempre espera mais, mas o que o pessoal gostaria, sinceramente, não foi nem perto. E a repercussão nos Estados Unidos foi tão ruim que, pra você ter ideia, 2 produtores tiveram que vir a público dar entrevista pra explicar o que eles queriam dizer com aquele final em aberto lá que eles fizeram. Na minha opinião, vou dar a minha opinião. Nossa, e acho que o Marcelo, numa boa, cara, quando o diretor ele chega, ou o produtor, ou seja lá o que for, quando o cara chega a esse ponto de ter que explicar um final de um filme, porque alguma coisa errou. O negócio foi muito alguma ruim, coisa foi feita errado, né? Eu acho que eles estão pensando, eles deixaram o final do jeito que deixaram pra poder fazer um filme lá na frente. Sabe assim? Porque isso virou moda agora também. A série termina e aí passa um tempo. Agora a gente vai encerrar no filme. A gente sempre quis encerrar no filme. Então, não tô dizendo quem morre e quem vive, tá, gente? Eu só tô dizendo que o final é tão em aberto que pode ser feito um filme em cima disso. Pode dar um filme no finalzinho. Exatamente, como fizeram com o Arquivo X, como fizeram com 24 Horas, né? Enfim, como estão querendo fazer como quiseram fazer com Lost, enfim. Seria legal até a galera mandar e-mail e tal. Quem viu o final do Dexter, manda um e-mail, manda opinião aí que a gente quer saber. Metendo o pau. Eu ainda não vi alguém que gostou, assim, 100%, falou, adorei o final. Mas quero conhecer essa pessoa. Manda um e-mail esculachando, galera. Agora, um filme que eu vi, aliás, Jackson, fui no cinema, cara. Agora a gente tem patrocínio pra ir no cinema, não é isso? Olha só, hein? Nosso primeiro patrocínio. Ratos tá importante agora, né, tá cara? Cada dia mais. Queria agradecer a NK Comunicações, principalmente pela nossa querida Carla Silva. Ela é uma das cabeças lá. A Carla é responsável pela toda a parte visual do nosso site. Ela tá responsável também pelo site novo, não é isso, Jaque? É isso aí, pela estrutura total aí do Ratos Casts aí, do Ratos de Cinema. Ela que tá fazendo essas artes aí, ela faz na correria, né? Mas ela tá voltada e totalmente focada aí pro site e para nossas campanhas de redes sociais, né? Que ela tá desenvolvendo aí pra gente aí. É isso aí, Carla. Beijão pra você, obrigado aí pelo trabalho. Bom, graças a NK Comunicações eu fui ver ontem A Família. É o filme novo do Luc Besson, diretor do Quinto Elemento, O Profissional, Imensidão Azul, Nikita, enfim, vários filmes aí. Joana d'Arc. E também é o cara por trás do Carga Explosiva, do filme favorito do Leandro, né? A trilogia, vai ser uma trilogia agora, né? O Busca Implacável. Nossa. Muito bem. Luc Besson. Não, o primeiro é sensacional o filme, mas o segundo aí deixou a desejar. Muito. E vai virar uma trilogia? Vai virar uma trilogia. O Lianissa vai entrar na casa dos 20 milhões agora, né? Já fechou. Vai ganhar 20 milhões pelo filme. Então, assim, Luc Besson voltou a dirigir. Há muito tempo que ele não dirigia, só escrevia roteiro. Fez A Família. É um filme com Robert De Niro, com a Michelle Pfeiffer e com Tommy Lee Jones, entre outros atores. Vou falar o seguinte. O filme não é um bom filme. Não é um filme excelente, mas o filme vale pelo elenco. Vale ver o filme. Talvez vocês podem esperar chegar numa TV a cabo, não precisa ir correndo pro cinema. Mas Michelle Pfeiffer, extraordinária. Tommy Lee Jones, sempre extraordinário. A gente tava falando dele agora no Onde Fracos Não Tem Vez, né? Robert De Niro, finalmente também, saiu daquele marasmo dele, né? Conseguiu fazer um papel de novo interessante, pelo menos interessante. Não brinca. Hã? Não brinca. Pois tá difícil pra ele, mas foi legal, ele não compromete, ele tá divertido. Tem uma excelente piada sobre o Robert De Niro nos Bons Companheiros. Quem viu Os Bons Companheiros? Esse filme, aliás, é produzido pelo Scorsese. Então, assim, todos esses elementos me levaram ao cinema. O filme deixou a desejar no terceiro ato. No momento que você espera que o Luc Besson encerre o filme no estilo profissional, o profissional tem um terceiro ato maravilhoso, né? Eu esperava um terceiro ato nesse nível, assim, e
ele correu no terceiro ato. O terceiro ato foi muito rápido. Mas os atores estão muito bem no filme. Até os filhos, né? O Robert De Niro e a Michelle Pfeiffer são casados no filme. Eles têm 2 filhos. Os 2 filhos são espetaculares. São 2 atores maravilhosos. História de uma família de gangsters que eles se mudam para o interior da França porque eles entram no programa de proteção à testemunha. O Tommy Lee Jones é o agente do FBI que tá encaminhando eles para um lugar. Eles se mudam para Normandia, né? Na França. Só que eles não conseguem largar o hábito. Então você vê as crianças, elas vão pro colégio, no primeiro dia de colégio eles já arrumam já uma gangue, já sabem de quem eles vão arrancar dinheiro, eles não conseguem se livrar daquele hábito deles, né, da máfia. E todos eles são mau caráter, cara, todos eles têm é engraçado, o filme tem umas partes bem engraçadas, é interessante, mas no final me parece que, não sei o que aconteceu no final. Dá pra esperar, mas vale ver, interessante. Minhas dúvidas foram tiradas por você, meu querido. Vou esperar chegar nas telonas de casa, não do cinema. Tá certo. Eu também não vou arriscar. Não vou arriscar, não. Eu não tive essa sorte aí, não. Não precisa arriscar. Não. Mas é interessante. É tanto nome famoso, tanto nome bom no filme que eu não consegui resistir e fui ver no cinema mesmo. É isso aí. Mas, dona Carla, a gente aceita pra semana que vem também, tá? Estamos sempre aí. Cinema de graça é com a gente mesmo. Bom, opa, convidado também tá nessa. Também tá. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do filme Elysium, do Neil Blomkamp. Roda a vinheta. Elysium. O Elysium se passa em 2000 e cacetada. 2154, meu. Por aí. É sempre lá embaixo, né? Lá no cu do Judas, né? Exatamente. Aí é a história de um rapaz, não é isso? Que adquire uma doença terminal e resolve viajar até uma estação espacial, não sei. Enfim. Uma base criada pra sobrevivência dos seres humanos aí. Então, onde os ricos moram, não é isso? Isso aí. Os pobres moram na Terra. Onde os pobres não têm vez. Exatamente. A Terra virou tipo um complexo do Alemão, não é isso? Cara, na minha opinião, a Terra virou a mistura de São Paulo com Rio de Janeiro, porque tá horrível, né? Não, detalhe. São Paulo com Rio de Janeiro e cheio dos mexicanos, espanhol e o cara é 4. Exatamente. E então o planeta Terra virou isso, os ricos abandonaram a Terra e foram morar em Elysium. Em Elysium não tem doença, eles têm um pod médico lá que cura a doença. E aí o personagem do Matt Damon, que tá doente, vai morrer em 5 dias, tem que ir até esse planeta para se curar. Gostei do filme, interessante e tal. É do mesmo diretor do Distrito 9, Neil Blomkamp, e no elenco tem Matt Damon, Jodie Foster, Wagner Moura, Alice Braga, Charlton Copley, não é isso? Isso aí. E o Diego Luna. Um elenco interessante pro filme. Bem eclético, né? Bem eclético. Boa palavra, bem eclético. Leandro, primeira perguntinha. Sim, senhor. Você já viu o Distrito 9? Você gostou do Distrito 9? Olha, com relação ao Distrito 9, eu achei um filme de regular pra bom, assim. Distrito 9? Sim, regular pra bom. Eu achei Nota 7. Mais ou menos isso. 6,5, 7, por aí. Distrito 9, você tá falando isso, cara? Sim, é isso, eu tô falando disso, de Distrito 9, cara. Caramba! Mas fala. Eu acho que é muito cedo ainda pra avaliar um trabalho do Neil Blomkamp, apesar de ele ser um diretor muito novo, eu acho que ele tem que se provar com muitas coisas ainda. Eu acho que Distrito 9 é um filme bom, não vou dizer regular, vou ser totalmente apedrejado, né, mas eu acho que é um filme bom, não um filme espetacular, assim, tem esse lance também do favelão ali, né? Mas é um filme até bem dirigido, né? Mas eu acho que é muito cedo ainda para avaliar o Neil como um bom diretor, assim. Ele fez um trabalho legal, mas ainda acho muito cedo. Achou um filme ok. E você, Jackson? Você, pelo jeito, gostou do Distrito 9? Eu adoro o Distrito 9, cara. Eu já assisti diversas vezes aí. Eu gosto muito desse gênero, né? Ficção, suspense e ação, ET, gente, terra, enfim, né? Cara, o Neil, que não é o Neil do Matrix, né? O nosso querido diretor Neil, ele demonstrou
uma riqueza de detalhe, né, nesse gênero ficção científica, né? Eu adorei esse filme, a forma que ele abordou, tudo mais. E o Neil, ele é diretor, roteirista, produtor, e ele faz tudo, cara. Ele fez o dever de casa perfeito aí. E eu acho que esse talento dele aí como roteirista, produtor, diretor, ajudou muito ele a fazer esse filme do Distrito 9, né? E ele é novo mesmo, hein, Leandro? Ele tem 34 anos, cara. Ele é muito novo e eu acho que ele tem uma carreira pela frente aí. Com certeza, acho que pra iniciar a carreira é um filme ótimo pra iniciar a carreira. E eu não tenho o que reclamar de roteiro. O roteiro realmente é diferenciado. É diferenciado. É igual Elísio. Elísio, ele tem seus altos e baixos, mas é impecável o Distrito 9. Eu gosto muito. A minha nota pro Distrito 9 seria 9, né? Que é Distrito 9, 9 pro filme. Sem redundância. É sem redundância, mas é isso aí. Você sabe que o Neil Blomkamp, antes de ser diretor, ele era técnico de efeitos especiais. E ele chegou a fazer também uma série que você ama, o Jackson. O Smallville. Ele fez muito tempo Smallville. Na época boa, né? Porque depois ele saiu, aí virou uma galhofa, né? Você sabe o que eu acho legal do Distrito 9? Eu gosto muito do Distrito 9, porque, na verdade, quando eu fui ver o Distrito 9, eu não sabia do que se tratava o filme. Eu juro por Deus que eu tava tão cego pra ver esse filme, que eu fui achando que era um filme de animação. Nossa. Não, vocês lembram do pôster do Distrito 9? É uma placa. Eu estou vendo aqui nesse exato momento. É uma placa, parece meio que proibido, né? Então, você não vê nenhuma imagem de ninguém, nenhum ator e tal. Então eu fui achando que era um filme de animação. Eu sabia muito pouco. E eu adorei o filme, porque o filme vai se desenvolvendo, é um filme extremamente violento. E é um filme que tem uma coisa a dizer. Ele começa como um documentário, né? Ele parece um filme sobre o apartheid, enfim. Só que os alienígenas no lugar dos negros. E aí, de repente, ele vira um filme de ação, que é um pouco o que eu achei do Elysium também. Mas o que eu achei muito mais legal do Distrito 9 foi o seguinte: o filme custou 30 milhões e ele tem cara de que custou 200. É verdade. 200 talvez não, mas uns 100 e cacetada ele tem cara. Ele fez milagre. Ele fez um milagre, ele tinha 30 milhões. Tudo bem. Ponto pro Neil. Aí sim, mereceu créditos. E arrecadou muito, né, cara? E o filme fez, e foi indicado a 4 Oscars, a gente não pode esquecer isso também. Agora, no Elysium, eu acho que ele fez uma coisa parecida também. Eu acho que eles já deram mais 115 milhões pra ele fazer o Elysium. E o filme realmente, você vê em todas as imagens, tem um efeito especial. Ele é um cara, é isso que eu queria lembrar de falar. Ele é um diretor que ele coloca, às vezes ele coloca efeito especial em cenas que você não vê. Tem aquelas panorâmicas do planeta, do Elysium, são maravilhosas, cara. Aquilo ali é uma mistura de 3D com After Effects e tal, espetacular. Eu babei vendo aquilo. Quando eu tava vendo o Elysium, cara, eu queria abominar a Terra. Eu queria só Elysium, cara. E demorou muito pra demonstrar isso pra gente. E mostrar, eu queria mais. Eu queria ver Elysium por dentro, por fora. Cara, eu achei uma obra de arte a forma que eles criaram aquele núcleo. Eu vou falar um núcleo, não sei. Elysium, né? Elysium é nada mais a estação para os ricos sobreviverem, né? Você vai viver pra sempre. É um lugar perfeito, é o paraíso. Exatamente, é o paraíso, entendeu? É exatamente isso, Marcelo. Boa definição. Mas a minha descrição do filme, eu vou perguntar pra vocês, mas eu vou fazer a minha logo. Minha descrição do filme é isso. Elysium, na verdade, é aquele lugar que fica lá em cima. É o paraíso. É o lugar que você precisa merecer pra chegar. É o pedacinho do céu. Exatamente. Mas quando você chega lá, você vê que lá é podre também. Exatamente. Quando você chega lá, você vê que lá também é dividido. Mas a gente vai entrar mais em detalhe disso. Leandro, o que você achou do filme? Cara, eu achei que Elysium não foi inovador. Eu achei que Elysium não foi surpreendente. Eu achei diversas falhas no roteiro, assim, com relação a brechas, assim, que você fala, pô, mas nesse momento não era pra acontecer tal coisa, mas por que não aconteceu? Nesse momento não era pra acontecer tal coisa, por que não aconteceu? Eu achei assim um filme mediano pra bom também. Eu acho que o mapeamento 3D que foi feito em Elysium, com relação à topografia de Elysium mesmo, muito bonito. Mas... Desculpa te cortar, mas cara, aquela fotografia mostrando o Elysium e a Terra de fundo, cara, é espetacular, cara. Sim, eu tenho certeza. Isso com certeza é um ponto muito alto a ser elogiado. Não, a própria fotografia da Terra
toda tomada por favelas e destruída, destroçada e tal, também é de se elogiar. Sim. Sim. Eu não tenho o que falar com relação à parte 3D, que cada vez ela parte fica técnica mais... dos efeitos, a parte técnica de efeitos especiais, a parte técnica 3D, cada vez ela fica melhor nos cinemas. Direção de arte também. Sim, com certeza. Essa parte técnica, o Neil, ele tem feito um trabalho primoroso, com certeza, para não falar outra coisa. Mas com relação a... Ô, Leandro, só rapidinho. O que mostra que o filme vale ser visto no telão, no cinema mesmo, né? Sim, vale ser visto no cinema. Só pela parte visual já vale. Sim, com certeza. Acho que depende do que a pessoa quer, né, Marcelo? Certo. Porque se o cara tá esperando um roteiro surpreendente, eu acho que ele não vai encontrar. Ou se ele tá esperando alguma coisa muito inovadora, eu acho que também ele não vai encontrar. Né? Essa é a minha opinião. O que ele fez foi uma coisa que já foi feita em outros filmes, inclusive nos filmes que ele produziu e dirigiu. Se você tem cenas aí de reconstrução facial, você tem cenas de máquinas que curam tudo, você tem cenas de... por exemplo, se você assistiu Prometeu, você tem uma máquina que cura tudo lá. Né? Então é uma coisa assim que isso já aconteceu. Com relação ao roteiro, alguém que precisa... esse negócio da divisão dos povos, né? Do cara que é muito pobre pro cara que é muito rico. Em muitos filmes isso tem acontecido constantemente, essa divisão, e as pessoas estão sempre lutando para atingir esse objetivo de chegar a algum lugar, né? Você pode citar diversos outros filmes que isso acontece, até mesmo no próprio Vingador do Futuro tem uma certa divisão. Né? O próprio X-Men é um pouco assim. Inclusive, eu acho que Vingador do Futuro até o cara conseguiu ser inovador nessa versão com Colin Farrell. Ele conseguiu ser inovador em certas coisas, da coisa do telefone na mão, assim, né? De você deixar o telefone na mão e não em outros lugares do corpo, né? O rastreador no momento ele tira da mão. Isso foi uma certa inovação. Mas eu acho que Elysium, assim, em certas partes do roteiro, deixou muito a desejar. Muito a desejar, e meio que copiou um pouco do que tinha antes, né? Mas assim, com relação à parte gráfica, fantástico. Tá, o teu problema foi com a trama, né? A história do filme. Sim, com certeza. Tá, eu vou lembrar vocês o seguinte, que a gente vai falar do spoiler mais pro final da conversa. A gente vai cortar e vai falar do final do filme e tal, das coisas que acontecem em mais detalhe. Então se você não viu o filme, você para de escutar no spoiler. Jackson, você teve uma opinião meio parecida com o Leandro, não foi? Cara, eu tenho uma opinião bem parecida com o Leandro. Leandro, você não está sozinho nessa, cara. Olha, eu dou ótimas notas pra direção de arte, fotografia. Tá impecável, cara. Eu acho espetacular. Mas tem muita falha no roteiro, na minha opinião. Como eu falei aqui, a terra é a mistura de São Paulo com o Rio de Janeiro. E o que é aquilo, cara? Só tem espanhol e mexicano na terra? Me explica por quê, entendeu? Faltou explicar na própria Elysium aí da onde vem a comida, a água, como eles respiram, cara. E por que em 2154? Eu acho que faltou muito porquê nesse filme. Mas eu gostei do filme por partes. Mas odiei porque tem muito furo no roteiro. E atuações aí, mais ou menos, de alguns atores aí que a gente vai falar mais pra frente aí. É isso aí, Jack. Eu acho que vocês viram outro filme, cara. Não, na boa, pelo que eu vou falar mais pra frente, abre logo esse spoiler aí que eu... Não, calma. Olha só. Todo Todo mundo falou, agora eu vou dar minha opinião. Vai lá. Eu escrevi a crítica de Elysium, publiquei no ratosdecinema.com.br. Tá lá, pode ler, tá lá em detalhe o que eu acho. Eu dei nota 8,5. Acho que o filme é 8,5, com louvor. Óbvio, o filme tem problemas de roteiro, tem furos. Agora, eu quero que vocês me digam que filme vocês viram esse ano. Principalmente blockbuster, que não tem furo. Me dá um blockbuster que vocês viram esse ano, que o roteiro é impecável. Marcelo. Eu compreendo a colocação, mas assim, eu não vou assim amaciar o filme devido a não ter outros filmes. Já que você falou em colocar em amaciar, eu vou meter o pau. Eu vou, exatamente. Marcelo, eu li sua crítica e tem a crítica do nosso amigo Moura lá também, que tá muito bem escrito. Moura concordou comigo, aliás. Sobre Elysium, concordou, e a nota bem parecida mesma também. Mesma nota. É isso aí. Os caras combinaram, viu? Eles combinaram, é isso mesmo. Mas, Marcelo,
Eu concordo que nenhum blockbuster desse ano deixou de ter furo. Mas esse não foi um furinho, meu querido. Foi. Não, tudo bem. A gente passou um rato lá e A cratera! Peraí, nós só podemos falar desse furo nos spoilers, né? É isso, Jaque? É isso aí, cara. Tá, então segura aí. A gente vai chegar lá. Mas olha só. Na minha opinião, é o seguinte. Eu já fui esperando um roteiro com problemas, tá? Ficção científica, geralmente, é difícil você fazer uma ficção perfeita. O que eu achei que foi muito bom no filme... Leandro, eu concordo com você, assim. Ele reaproveitou coisas do Distrito 9. Em alguns momentos, até parece que esse filme é meio continuação do Distrito 9. A cidade, né? A cidade parece muito. Tirando o elemento alienígena... Cidade, as armas, os elementos alienígenas. Ele gosta de brincar muito com essas coisas. As armas, elas parecem ser arcaicas, mas elas são futuristas. Ele tem umas coisas assim, que ele coloca que é uma assinatura dele, tudo bem. Agora, pra mim isso não comprometeu o filme. Eu achei o filme visualmente lindo. Eu acho que aí todo mundo concordou, né? Que visualmente o filme é maravilhoso. Quanto à história do filme, eu acho que ele dividiu muito bem o roteiro em 3 atos. Eu acho que os 2 primeiros atos se passam na Terra. Você fica com aquela sensação de deserto, de aridez, apesar de você ver toda aquela favela e muita gente junta e tal. A fotografia do filme é meio embaçada, eu não sei dizer exatamente o que é, mas parece te dar proposital, sede. mas é proposital. E aí quando ele corta pra Elysium, né, no terceiro ato o filme se passa todo em Elysium. Você vê aquele lugar perfeito, que é pra ser bem diferente do que é o planeta Terra. Aquela limpeza, né? É uma outra fotografia, uma coisa totalmente diferente. O filme me surpreendeu em momentos assim, por exemplo, tem cenas de ação que de repente elas começam, sabe? Tipo, o momento em que o personagem vai pra Elysium, não vou entregar, né? Mas o momento que ele vai pra Elysium me surpreendeu. Eu não esperava que fosse ser daquela maneira. E eu acho que isso o filme deu um passo na frente. Porque quando você já sabe, já sei, ele vai entrar na nave, não, entendeu? Ele surpreendeu da maneira que como o personagem chega lá. Pra mim, me surpreendeu. Acho que o filme, assim, ele não se propôs a ser um filme de ação. Mas quando foi um filme de ação, foi um excelente filme de ação. Eu gostei muito das cenas de ação do filme. Sim, tem seus defeitos e tal, mas eu me diverti. Pro que o filme se propõe, eu me diverti. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. É um blockbuster com cérebro. Não é um blockbuster que tá ali pra te jogar um monte de cena de ação, um monte de gente gritando, um monte de explosão, como o senhor Michael Bay gosta de fazer, e não contar nada. Você sai do filme, você sai com uma mensagem. Não, eu uma mensagem fraca, mas é uma mensagem. Eu concordo. Agora, aí. Não, peraí, mas tem. Já tá mudando a opinião, Jack. Tá se contradizendo aí, cara. Como é que pode isso, velho? É engraçado, porque ultimamente, quando a gente discute os favela movies, você sabe o que eu tô falando, né? Essa expressão sim. foi criada. Aqui no Brasil se fala muito isso, depois de Cidade de Deus. Então, você filmar dentro da favela e você querer transformar aquilo num filme de ação, ou numa comédia, ou num romance. A gente já fez muito isso aqui no Brasil. E lá agora estão fazendo isso também. O diretor sul-africano, ele convive muito com esse problema das favelas também. E ele traz isso muito pros filmes. É um trauma. Ele traz isso muito pros filmes. É um trauma que ele deseja passar, né? Eu não acho que ele tá explorando. Pra quem não sabe, né? O diretor Neo, ele é sul-africano. Sul-africano, pois é. Sim. E todo filme dele tem isso, né? Até os curtas que ele fazia, ele sempre filma na favela e tal. Eu não acho que ele tá explorando a favela pra contar um filme de ação. Eu acho que ele tá contando um bom filme de ação que se passa, que quer mostrar isso. A diferença de classes vai cada vez aumentar mais. É óbvio que você só pode fazer um blockbuster com cenas de ação. Você tem que vender o filme, ele tem que ter alguma coisa interessante, os elementos de ficção científica, a ação, enfim. Mas eu acho que ele quis passar uma história interessante, ele quis contar uma história diferente, com elementos. É difícil, muito difícil fazer uma ficção científica hoje que não beba água em outros filmes. Mais ou menos. Mais ou menos. É muito claro que você não tem a inspiração hoje, toda a inspiração que o ser humano possui é de alguma coisa que ele já viu. Um músico que ele fala que é a música inovadora foi alguma coisa que ele escutou muito e ele se inspirou em alguma coisa. E isso vale para filmes também. Você sempre tem inspiração em outros filmes. Agora uma coisa é ter você inspiração e outra coisa você é chupar os outros filmes. Chupar mesmo. Mas não é chupar, é homenagem. Por exemplo, o nome dos personagens. Max é o nome do Matt Damon. Ele tirou de
Mad Max. Porra, o filme tem cenas que são muito a cara do Mad Max. Né? A própria vestimenta do Matt Damon às vezes lembra. O carro, né? O carro também. Os carros são muito Mad Max. Não, quando eu vi o carro, aí eu assimilei naquela hora. O carro, o nome Max, eu falei, pô, Mad Max, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Um outro detalhe, ó, o Kruger, que é o vilão do filme. De onde vocês acham que ele tirou o Kruger? Fred Krueger. Fred Krueger. E vocês lembram como é que ele... A primeira vez que a gente vê o Kruger... a Jodie Foster tá lá em Elysium e tal, e fala, vamos ativar o agente Kruger. E aí eles começam a descrever quem é o Kruger. Toda aquela descrição ali é a descrição do Fred Krueger. É estuprador, molestador, não sei o quê. Ladrão, assassino e tal. O personagem Fred Krueger no primeiro filme, ele é descrito assim também. Então é uma homenagem, Leandro. Ultra subliminar. Filmes de ficção hoje tem que homenagear um ao outro, porque não tem muito o que fazer. Isso só aumenta a tese do Leandro, né, Leandro? Cópia da cópia da cópia. Não é. Cópia da cópia. Mas isso prejudicou o filme pra vocês? Sim, claro. Se você assistir o trailer de Elysium, você vai esperando uma coisa. Assim como muitos filmes. Mas quando você chega e senta na cadeirinha, é outra coisa. Nossa, ô Leandro. Totalmente diferente daquilo que você esperava. Concordo, e foi isso que eu vi. Eu concordo, cara. E outra, além de passar uma coisa, você queria ver aquilo que tava no trailer. Aí de repente você chega. Exato. Mas, ô Jaque, então me explica assim. Qual era o filme que você queria ver? Cara, eu adoro filme de ficção científica e eu queria ver aquilo, cara. Eu até vi em alguns momentos. Você tá se contradizendo também. Não, vamos lá. Mas eu realmente, nesse cast, eu vou me contradizer em vários momentos. Porque... bom. Não, eu já vou assumir. Porque eu gostei e não gostei. Se tem a nota mais ou menos média, é essa nota que eu vou dar. Mas, na boa, eu fico no meio termo, de bom pra ruim. Eu acho que o momento do cinema agora atual, a gente precisa de filmes de ficções desse jeito. E a gente não tá tendo. Faltou no mercado desse ano, esses últimos 2, 3 anos aí, tá faltando filme assim. Antigamente, quando lançava filme de ficção, era 1, 2, 3. Você podia escolher e você comparava entre até esses 3 filmes. Hoje não. Hoje, o único filme que tem atualmente nesse ano de ficção bom, blockbuster, é esse, Elysium. Então, por isso que eu aceito Elysium como esse tipo de ficção, e muito boa, de certa forma. Jack, você acha que a gente tá sofrendo uma escassez de filmes de ficção? Sim, claro, por que não? Aqueles momentos ali de... eu vou comentar umas coisinhas aqui, mas lá na frente eu comento de novo. Por exemplo, aquelas naves na Terra, da onde eles tiraram aquilo, cara? Eu queria ver. E outra, ele demonstrou realmente que o pessoal da Terra era pobre, não tinha muito recurso, mas tinha uma base lá escondida que tinha recurso. E aquela nave meio pobre, assim, meio assim, era interessante? Era interessante, tava lá, tava ali pra te mostrar. Mas quando mostra a nave que vem direto do Elysium, eu falei, nossa, cara, é o Dalion, cara, Jaspion. Eu falei, cara, eu fiquei de boca aberta quando vi aquela nave. Eu falei, que nave linda, cara. Os robôs, tudo mais. Os robôs que ficam na Terra é outra coisa. É cheio de pó, meio destruído. Mas então, a Terra, tudo que tá na Terra tá degradado. Tá sei lá, 3 gerações anteriores, assim. É nesse ponto que eu quero chegar. Lá em Elysium é o top do top da Apple, cara. É nesse ponto que eu quero chegar, exatamente. Só que assim, as duas têm ligações. Entendeu? Sempre vai ter ligações. Os robôs da Terra é mandado por Elysium. Enfim. E assim vai. Mas é por isso que eu falo. Eu agradeço por Elysium estar no mercado. Bom. Mas se for comparar com diversos filmes e até com o Distrito 9, fica no chinelo, cara. Desculpa. Você sabe por que eu acho que vocês estão se contradizendo? Porque é o seguinte, por exemplo, você pega o roteiro do filme. Olha o cara aí. Você vê que ele. Não, você vê que ele teve um cuidado dele pensar assim, bom, eu vou criar classes. Eu vou criar, a classe pobre, você falou aí, tem naves, tem não sei o quê. A classe pobre, a classe que existe na Terra é muito parecida com a classe que existe em Elysium. Só que, obviamente, com as diferenças. A classe que existe na Terra, você tem o cara que é dono de uma empresa, né? Que ele é rico, ele trabalha na Terra, mas ele mora em Elysium. Você tem o cara que trabalha pra ele, que já é pobre, né? Você tem a classe mais baixa, a classe miserável mesmo. Você tem a classe dos bandidos que tira do mais pobre ainda, vende sonhos pros caras, vende, você vai conseguir chegar em Elysium.
uma frase muito boa que o Matt Damon fala pro Wagner Moura, fala: você sabe que as pessoas chegam lá, elas te pagam pra ir pra lá e elas são mandadas de volta. E isso você não fala, sabe? Tipo, é uma coisa muito atual. Eu acho que o filme fala de coisas atuais. Eu acho que ele parou, eu vou desenvolver. Mesmo aqui na Terra, eu não vou fazer uma classe só, os pobres e os ricos. Não, até dentro de Elysium você tem os governantes, o presidente, que tem uma rixa com os ricos, que é representado pela Jodie Foster, que tem uma rixa com, enfim, com os caras que produzem os robôs pra lá, que são os caras que trabalham na Terra. Ou seja, um não aceita o outro. Então você vê que mesmo a divisão geográfica da coisa, né, um mora em Elysium e outro mora na Terra, nem isso resolveu os problemas da humanidade. Continua sendo um querendo comer o outro. Então eu acho que o cara que pensou isso pro filme, ele não colocou isso à toa. Não colocou. E outra, eu concordo que a situação da Terra um dia vai chegar nesse nível, cara. É questão de anos pra gente chegar então, naquele nível. A boa ficção científica é aquele filme que prevê, concordo plenamente. Que prevê e demonstra pra gente, ó, isso aqui é um choque, não choque, é uma torta na sua cara, um tapa na cara, pá! Que se vocês não tomar cuidado, vai se transformar assim. Vai se transformar nisso. Aliás, a gente já tem alguns lugares assim. Já está acontecendo nesse exato momento. Só que assim, em alguns lugares tem o Elysium. Estados Unidos, Elysium. Alemanha, Elysium. A África é um puro Elysium. Ele, como sul-africano, ele vê isso ao abrir a porta dele. Entendeu? De novo ele fez. De novo, tudo bem, mas de uma outra maneira, Mas então, não muito diferente. Olha aí o conteúdo aí. Sim, ele tem conteúdo. Não. É bacana, tem conteúdo, é legal, passa uma mensagem. Mas o problema é o seguinte, é você se apegar demais ao que você fez anteriormente e fazer alguma coisa muito parecida, como você disse mesmo, Marcelo. Parece até uma continuação do Distrito 9 em certos momentos. E isso é uma coisa que pra ele como diretor, pro Neil, eu acho que não é uma coisa tão boa assim. Só que eu acho que ele poderia pensar um pouco mais de uma outra maneira, em que eu posso inovar. É por isso que assim, o que eu discordo tanto do filme, além dos buracos imensos no roteiro, seria a questão da inovação. Mas com certeza a mensagem existe. E isso é bem bacana. Eu acho a mensagem espetacular desse filme. Eu acho que todo ser humano tem que ver esse filme, cara. Em questão da mensagem que passa do filme, tá? Esquece o furo de roteiro, em questão de mensagem. Se desse pra fazer um curta do Elysium para demonstrar o que é antes, depois e pós, eu acho que seria muito interessante para demonstrar para as pessoas. Olhando. Que aí as pessoas não iam ver o furo do roteiro nem nada, já era. Eu acho que as pessoas têm que assistir o filme pela atuação do nosso excelentíssimo Wagner Moura. Olhando, eu acho que eu trouxe o Jackson pro meu lado. Come to the dark side. Não, eu não vou pro seu lado. Acho que eu convenci o Jackson. Não, cara. Senhor, eu vou te convencer a ver o meu lado, cara. Você não tá entendendo. Você chegou até o ponto que eu gostei, tá? Ponto. Vocês falaram que a trama era vazia e eu provei que a trama não, eu não falei em momento algum que a trama é vazia. Eu falei do roteiro. Você tem buracos imensos no roteiro. Na história do personagem Max, não é isso? Nossa, cara, pelo amor de Deus. Em todo lugar tem buraco no roteiro. Então tá. Então antes da gente... É uma festa, é uma chuva de buracos. Marcelo, fala qualquer personagem que eu te falo os furos que teve no filme, cara. Tá, a gente vai entrar na zona de spoiler ainda. A gente já vai entrar na zona de spoiler. Todos os personagens teve furo, cara. Primeiro eu queria saber, Leandro, você como mestre especialista em filmes de ação, o que você achou das cenas de ação do filme? Fracas. Eu achei muito fracas, muito fracas. Eu acho que o Matt Damon, ele é simplesmente um semi-bunda mole. Com relação isso eu concordo, isso eu concordo. Ao que ele já fez, desculpa. Ao que o Matt Damon já fez, assim, mas cara... você queria um Bourne, cara? O personagem eu não quero um Bourne. É normal a gente associar a imagem do Matt Damon com o Jason Bourne. É normal, porque foi um dos filmes que mais marcaram a carreira dele, né? Essa trilogia realmente marcou a carreira dele. Mas ele... como um cara que já foi presidiário, ele poderia ser um pouquinho menos bunda mole. Ah, sim. É verdade, sim. Isso você tá certo. Menos bunda mole. E com relação às cenas de luta, foi uma coisa assim, né? Acontecem certas coisas que você fala, nossa, né? Isso realmente aconteceu, né? O cara entrou, um golpeio desse, assim, absurdamente ridículo. Pô, o cara é ex-presidiário, o cara é ex-guerreiro, pô. O cara tem que saber lutar, o cara tem que saber bater, não, e ele tem que ser ruim mesmo. E ele é vendido no filme como uma lenda. Foi fraquíssimo as cenas de luta, fraquíssimas. Um lixo. Eu concordo com o Leandro.
Cara, eu gostei. Posso falar do que eu gostei? Vai lá. Lixo, eu cuspo na cena de luta desse filme. Sabe o que eu gostei? Fala, Marcelo, depois Eu gostei. Não, tudo bem, eu concordo. Ele é bundão. E outra coisa, o Matt Damon, talvez ele foi mal escalado no filme, porque eu gosto do Matt Damon, mas ele tinha que ser um cara mais mal ali, cara. Tinha que ser um cara mais... Porque o personagem Matt Damon, ele começa o filme, ele é muito bom. Ele é muito bonzinho pra ser aquela lenda que eles vendem no filme todo. Você quer saber de uma coisa? O Colin Farrell fazia melhor. Ele tá fazendo coisa ruim, mas eu acho que ele ia fazer melhor. O Colin Farrell não ia dar certo, sabe por quê? O Vingador do Futuro tava aí, cara, e ele foi horrível. E é muito ruim. Mas olha só, eu concordo que a cena... Agora, eu gostei do uniforme do Matt Damon, eu gostei, cara. Não, deixa eu falar agora do Matt Damon, meu querido. Matt Damon, cara, não deveria se chamar Max, deveria se chamar Cu, porque ele tá com uma cara de cu nesse filme. Cara, eu nunca vi Ele não devia se chamar Max, ele devia se chamar Mini, mano. Cara, eu nunca vi o Matt Damon com a cara de bundão, cara. Você olha pra ele na tela do cinema e você fala, puta, ele tá com medo que alguém vai se aproximar dele. Quando a pessoa se aproxima e fala tipo, não, por favor, não me bate. Cara, ele faz essa cara. Ele chora e pede a mãe. Isso, mamãe. Parece garoto gordo que perdeu Ele tinha que andar com uma chupeta na mão e um naná. E uma fralda. Ele era na cadeia, eu sei que ele era na cadeia. Ele era a princesa da cadeia. Nossa, fácil. Rodou boneca fácil ali, cara. Ele vendeu, que ele era o cara. E outro, quando passa o filme começa com ele na infância dele, ele demonstra ele tá com uma menina um pouco maior, né? Demonstra ser um pouquinho mais velha que ele. Isso. Ele sempre tá do lado dela, parece que ele tá protegendo ela. Aí ele vai lá, ele tá num orfanato, né? E ele tá lá, e ele começa a roubar desde criança, e ele demonstra que ele é foda, porque ele tá roubando, e ninguém pega ele. Aí a freira vem pra ele e pergunta, você continua roubando, filho? Continuo. Ah, mas não faz mais isso. Aí ele vai lá e rouba de novo. Ou seja, ele demonstra que ele é foda. Aí cresce, aí você vê... Ele é foda porque ele rouba, cara? Não, mas demonstra que desde a infância dele, ele vai ser um delinquente, cara, que ninguém vai passar por cima dele, entendeu? Isso eu concordo. Ele demonstra isso, tipo, não, ele vai ser foda quando ele crescer. É isso que ele demonstrou pra gente. Aí, de repente, quando ele cresce, cara, ele tá bem no filme, fisicamente ele tá bem e tudo mais. Mas, cara, quando você olha pra cara dele, tá escrito cu na testa dele. Obrigado por todos esses palavrões. Eu só acho que o problema do filme não é o Matt Damon. O problema do filme é que você não explica por que ele foi tão bandidão. Ele conhece todos os bandidos, ele é uma lenda, todo mundo fala, pô, quando é que você vai me ajudar a fazer isso aqui, não sei o quê. Como é que ele foi disso pra ser bonzinho? Porque quando o filme começa, você tem um cara que ele é sarcástico, ele encara as autoridades, mas... Ele não é tão inteligente assim, né? Porque quando ele toma aquela porrada lá dos soldados na fila do ônibus, é culpa dele. Ele sabia que ia apanhar, ele sabia que ia revistar a mochila dele, e ele mesmo assim, ele quer encarar. Mas mesmo assim, ele não conseguiu, naquele momento, fazer um cara durão. Esse é o ponto. Perfeito. Eu não sei se o Neil não orientou ele corretamente. Eu não sei se eu acho que talvez aí se o Matt Damon realmente não conseguiu fazer alguma coisa mais contundente, assim como fez também no Zona Verde, que também é um outro bunda mole. Mas, cara, ele tá muito fraco como um ex-presidiário nesse filme. E outra, ele tá na fila, ele sabe que ele vai ser recriminado. Cara, na boa, já que eu vou ser recriminado e vou ter que ir lá prestar conta sobre isso, pera aí, tá? Vem cá, robô, toma, sei lá, faz alguma coisa. Essa cena eu imagino o Mickey Rourke fazendo. Faz alguma coisa, cara, mas ele fica parado, aí fica rindo. Aí quando chega pra justificar lá no robozinho lá, que dá a sentença pra ele, ele fica, não, só fiz uma piada. Já que a gente tá falando dos atores, o que vocês acharam da Jodie Foster no filme? Muito bem. Assim, a Jodie Foster, ela sempre consegue excelentes atuações, né? Eu não diria que foi a melhor atuação dela, mas ela segura bem o papel de Mar, né? Ela faz bem, né? Você tá roubando isso de mim, cara. Cara, eu vou ter que roubar, velho. Eu tenho que roubar, desculpa. Ai, pelo amor de Deus, cara. Jodie Foster, cara, ela já fez grandes papéis na carreira dela. Mas esse aí ela deixou desejar, cara. Um amigo meu, eu comentei com o Marcelo isso. Antes de estrear o filme aqui, um amigo meu mandou mensagem lá de fora. Ele falou, cara,
O filme é legal, interessante, mas a Jodie Foster ela não convence como vilã. E eu concordo com você, cara. Então, eu gosto, eu acho que ela convence. Eu gosto da personagem dela. Eu só acho que faltou uma história pra personagem dela. Eu acho que convencer mesmo, ser aquela personagem má, não. Não, mas às vezes o problema é esse, Leandro. Porque ela parece uma má. Eu até escrevi isso na crítica. Ela é má porque ela é má. Ela é má porque ela é rica e ambiciosa. Só que assim, tem um momento, eu não sei se ele cortou isso do filme. Tem um momento que ela tá conversando com o presidente, né? Que mora em Elysium. E ela fala assim, você tem filhos? Aí ele fala, não. Pois é, você não tem o que proteger. Mas você em momento nenhum vê que ela tem filhos. Se ela tem filhos ou se ela tá falando dos filhos dos outros. Entendeu? Olha aí o buraco no roteiro. Mas é isso que eu tô falando. Obrigado. Calma. Fale-me mais que vou apresentar mais buracos. Peraí, um filme Marcelo, de ficção científica... Deite Não. no divã e fala. Mas é isso que eu tô falando. Num filme de ficção científica, você tem que falar de vários elementos. Você tem que contar da sociedade, você tem que explicar pro espectador várias coisas. É óbvio que vão ter furos grandes de personagens importantes. Esse filme é Ela é uma personagem peneira. importante. Ela é um personagem importante. Ela não teve um background. É isso que eu acho que faltou pro personagem dela. Por exemplo, o personagem do Sharlto Copley, que é o Kruger, que é o grande vilão do filme, ele teve um background. É um background não tão desenvolvido, tudo bem, não é? Mas convenceu. Mas tem alguma coisa ali de background que te convence Convenceu. que ele é mau. Isso. Ele é mau por esse motivo, pá. Tudo bem, isso é uma explicação. Ela não justifica muito porque que ela é mau. Mas o que ela pode fazer, o que a Jodie Foster pode fazer com o papel, ela fez. Fez bem. Agora, pra mim, ela tá fazendo aquela personagem lá de um Plano Perfeito. É a mesma personagem do Plano Perfeito. A rica que acha que pode tudo. Ela, como uma excelente atriz, ela sabe incorporar bem os papéis, mas faltou muitas coisas. Sabe o que faltou pra ela virar uma grande vilã, na minha opinião, nesse filme? Uma pessoa do lado dela. Que fosse mal ou que fosse a consciência O Minimi. Isso, ela precisava de alguém ali pra soprar no Quase. ouvido. Cara, jamais um vilão num filme, ele vai fazer... Quer dizer, tem alguns, né, que são... Mas os vilões top, né? Mas tem alguns vilões, cara, que jamais eles vão fazer um plano e vão guardar pra si, cara. Eles têm que contar pra alguém Mas e ela outro... conta. Não. Sabe não, quem é o não, parceiro dela? não. É o personagem do William Fichtner. Que é o cara que é o dono da empresa onde Matt Damon trabalha. Que é o cara que constrói os robôs. Mas ele não tá... Não é. É pra quem ela conta o plano, é pra quem ela tá arquitetando o golpe de Mas não Estado. tá o tempo todo do lado dela. É um cara que ela tem interesse em cima. Não, e outra, ela trouxe pro lado dela. Não é um cara que tá ali do lado dela toda hora. É o ganancioso que nem ela. Não, mas não é, cara. Sim, mas ele não é amiguinho dela, não tá do Isso. lado dela o tempo todo. Não é o capachão, o puxa-saco, o Obrigado, mimimi. obrigado, isso. Entendeu? Ele é um cara que o que o Jack tá querendo dizer é um cara assim que tá do lado o tempo todo, que ajuda e que é o capachão, o puxa-saco, aquele cara que tá do lado assim o tempo todo pra ajudar. Exatamente, faltou isso, cara. Não tem. Não vi, não achei, não. Não achou, cara? Não achei que tinha necessidade desse personagem. E o Sharlto Copley, o grande vilão do filme, o Kruger? O que vocês acharam dele? Fazer papel de maluco é fácil, né? Porque o cara surta sempre e aí se destaca. O que vocês acharam? Ele mandou bem e o sotaque dele tá bem aterrorizante, né? Eu gostei disso. Ele faz o É sotaque bem atenuado o sul-africano. sotaque. É. Olha, eu acho assim, ó, ele exagerou em alguns momentos, mas eu gostei. Como maluco, ele fez um bom maluco. Aliás, ele só faz papel de maluco, né? Só. Tanto no Distrito 9, quanto no Esquadrão Classe A, quanto nesse, ele só faz maluco. Eu acho que assim, puxou até um pouco mais até pra um maluco do mal voltado pro Esquadrão Classe A. Talvez ele poderia ter feito alguma coisa mais sarcástica, mais má. Eu acho que... Vocês estão contra mim hoje, cara, não é possível. Eu vou manter meu ponto de vista. Eu acho que ele tá bem no filme. Nós vamos voltar o seu ponto de vista contra você mesmo. Posso te falar uma coisa que você vai concordar comigo, Leandro? Diga. Ele convence que ele é um militar. Apesar dele não ser um ator, um cara forte e tal, ele te convence que ele é capaz de fazer tudo que ele faz no filme. Inclusive nas cenas de luta. Que são uma bela porcaria. Errou também. Porra, eu não consigo acertar uma contigo, cara. Cara, ele Ele me convenceu como um bom vilão. Ele me passou. Na luta ele te convenceu, cara?
Não, as cenas de luta, sim. Batendo no Matt Damon, sim, me convenceu. Eu achei que não fosse, não, mas me convenceu. Mas, cara, minha mãe batia no Matt Damon nesse filme, não, cara. Ah, sim, de muleta ainda. Nossa, de cara. bengala. Minha avó de bengala. Jackson, eu conheço você. Pra bater em você, ela tem que ser forte. Todo do lado da tua mãe, cara. Vocês só gostaram de um ator nesse filme. É o Wagner Moura. Cara, esse arrebentou. Esse filme... Sem barrismo nenhum, né? Não é porque ele é brasileiro. Não. Esquece. Não, é sério agora. Eu agradeço o Neil por ter feito esse filme e tudo mais, porque esse filme foi pro Wagner Moura, cara. Parabéns pra ele. Muito bem. Palmas pro Wagner Moura. Que atuação impecável, cara. É meio louco. Meio Capitão Nascimento, que é mandão pra cacete, né? Tá lá. Tá meio que coringa também, gostei pra caramba. Rola um palavrão, 2 palavrões em português. Rola, ele não aguentou. De improviso. Ele não aguentou, foi de improviso, mas eu adorei, cara. Eu adorei. Porque ele soube aproveitar a brecha do roteiro, né? O furo do roteiro. Porque fala inglês, espanhol e por que não? Por que não português? Por que não português? Entendeu? Aí ele aproveitou a brecha e mandou lá, improvisou e foi bem, o diretor aceitou e foi que foi. E ele mesmo disse que o diretor nem sabia o que quer dizer os palavrões. Exatamente. O que eu achei interessante do Wagner Moura nesse filme é o seguinte, ele foi pra Hollywood, o brasileiro sai do... O cara sai do Brasil, né, com o nome que ele sai, vai pra Hollywood, chega lá, vira traficante, cara. Quer dizer, o cara aqui era Capitão Nascimento, lá ele virou chefe da Boca. Eu achei meio... dono da Boca. Esse eu fiquei meio encucado, mas tudo bem. Eu achei que ele tá muito bem no filme, eu concordo com você, já que no seguinte, ele se aproveitou em alguns momentos do roteiro, eu acho que ele criou o personagem na cabeça dele, ele pensou assim, bom, quando o cara se irrita, ele fala na língua dele, na língua em português. Eu acho que ele desenvolveu bem o personagem. Agora, a minha surpresa com ele no filme foi que eu achei que o personagem, pelo trailer, eu achei que o personagem dele, ele ia representar a parte, um amigo do Matt Damon na Terra. E que em momento nenhum ele sairia da Terra, ou que ele teria um papel maior do que o cara que mandaria o Matt Damon lá pra Elysium, entendeu? Foi isso que o trailer me vendeu. E o personagem dele é muito maior do que isso. Eu diria até que o personagem dele é fundamental pra trama do filme. Com certeza. Então, o que eu fiquei feliz quando o filme terminou é que o Neil Blomkamp deu um papel grande. Ele é o grande coadjuvante do filme. Eu saí do cinema feliz por ele, cara, pelo Wagner Moura. Eu fiquei muito feliz, cara. Ele mereceu. Ele é um ótimo ator brasileiro. Ô Leandro, o que você achou da interpretação do Wagner Moura? Excelente. O que o Jack falou, apoio completamente aí. Um ótimo cartão de entrada aí, que muitos filmes venham pra essa fera, né? Que mostrou que bate no peito e sabe fazer direito, né? É o Wagner Moura, cara. Esse cara tem uma adaptabilidade para personagens fantástica, né? As expressões faciais dele são muito boas. Tem um tchan de Capitão Nascimento nesse personagem, assim como você falou, né, Marcelo? Aqui ele é Capitão Nascimento, lá é o dono da boca. Ô, Leandro! Mas é o dono da boca, né, cara? Sabe o que eu achei legal? O Wagner Moura no filme, ele é o alívio cômico, né? Ele é o cara que te faz rir. Toda cena que ele entra, ele tem uma piadinha, não sei o que. E eu acho muito difícil para um cara que a língua materna não é o inglês. Você tem que fazer comédia, você tem que fazer rir, você tem os momentos mais sérios e você tá falando duas línguas que não são suas, que é o espanhol e é o inglês. E ainda interpretar em cima disso. A personagem é tão louco, cara, que ajudou. Mas o personagem ajudou ele a fazer isso. Então ele pegou um bom personagem. Também é a questão da escolha, né? Você vai aceitar um personagem, fazer um personagem desse calão, você vai ter suporte pra fazer um personagem desse calão, você vai saber o que ele fazer. Já fez um personagem desse bem parecido no Carandiru, não sei se vocês lembram. Mas era mais sério, era um personagem mais sério. Não tinha parte cômica, mas não tinha. Lembra um pouco esse do personagem do Carandiru, que era meio louco, até fisicamente assim. mesmo. Igualzinho, cara, igualzinho. Parece até que era o mesmo ator, né? E a Alice Braga no filme, outra brasileira do filme? Fraquíssima! Eu achei muito fraca. Que isso, cara? Silvio Santos? Braga. Cara. Ela só entrou pra atrapalhar, empacou o caminho inteiro, chora o tempo todo. Não foi a vez da Alice Braga. Eu vou defender a Alice Braga, cara. Eu concordo com o Leandro que ela tava fraca, mas eu acho que o papel que deram pra ela propôs isso pra ela, cara.
Fazer aquela mulherzinha que sempre atrapalha. Isso tem em todos os filmes, cara. Fazer aquela mulherzinha que atrapalha. Ela é como é que se diz? A namoradinha do Matt Damon no filme. Ela Mas- é mas a razão que ele deixa de ser egoísta no filme pra ser, né? Apesar de que ele é egoísta o filme inteiro. Isso aí não... Mas haviam diversas outras maneiras de fazer uma mulher fraca. E eu acho que ela não conseguiu. Eu acho que não. Eu tenho certeza absoluta que ela não conseguiu fazer uma mulher fraca que comovesse. A mulher forte do filme era a Jodie Foster. A Alice Braga, ela é forte em outras maneiras. Ela é forte porque ela conseguiu sair daquele mundo, ela conseguiu ser enfermeira, ela conseguiu criar a filha dela, independente da doença e tal, enfim. Não. Pô. Não Pula. passou, né? Não... Pula, próximo. Vamos pra zona de spoiler, então? Vocês acham? Eu Sim, quero senhor. saber da Sim, opinião senhor. de vocês. Que tanto furo é esse que tem? Zona de spoiler começando agora. Que furo é esse que você falou que é imenso, que acabou com o filme pra você? Cara, a primeira brecha, vamos lá. A história do filme é o seguinte. Max trabalha numa fábrica de robôs. Ele constrói aqueles androides lá e coloca num forninho lá pra jogar o seu produto químico, né? Enfim. Chupou o Vingador do Não é Futuro. chupou, é Continua, homenagem, Jack. cara. Continua, Jack. Não, então o filme ele foi feito cheio de homenagem, né? É óbvio. Ele, eu acho que o Neil ficou muito tempo parado desde 2009, ficou assistindo todos esses filmes. Cara, vou pegar esse pedacinho aqui. Aquela não é estação, homenagem, é aquela cheio de estação de homenagem. Elysium, Homenagem aquela a estação Clark. de Elysium girando, aquilo ali é uma homenagem ao 2001, Odisseia no Espaço. Sim. Sim, tem várias homenagens. O filme é bonito porque ele faz homenagem aos melhores filmes de ficção científica. Tá, beleza. Sim, então, mas até Beleza. aí. Vai ter vários processos sobre plágio, vamos lá. E aí É homenagem, né, plágio? É plágio. Aí cópia, sabe, Xerox. Vai, fala do furo. Aí de repente, cara, ele entra lá e ele pega uma radiação. Leandro, para de rir que nem o Zacarias, vai. Aí ele pega uma radiação. Ele pega uma radiação, o robô faz o diagnóstico dele, ele vai morrer em 5 dias. Fudeu, a casa caiu. Aí de repente, não, eu vou te colocar aqui. Ele quer ir pra Elísio pra se salvar, né? Aí ele chega lá no Wagner Moura, aí fala, não, eu preciso ir pra Mas peraí, Elísio. tu vai contar o filme? Esse que é o defeito do filme? Calma, Marcelo, eu vou chegar lá. Olha só, deixa eu só fazer uma observação, porque você tá fazendo uma descrição perfeita. Ele é fraco no filme porque ele está fraco. Olha aí a explicação. Não. Por isso que ele é bundão, Não, por não, isso que ele é negativo, bundão. negativo. Até o Bunda mole. ato dele ficar assim, ruinzinho, doente aí, ele já era bundão antes, tá? Tanto que o infeliz do chefe dele chega pra ele, fala assim, você vai ter que entrar aí. Não, mas é perigoso. Mas ele Não. vai perder o emprego, cara. Foda-se, fi. Tem radiação naquela porra. Você O cara é ex-presidiário, dá uma porrada no chefe cara, dele. Mas ele vai ficar sem emprego, como é que ele vai se alimentar, cara? Sim. Aquele mundo de miséria, onde o emprego tem um emprego, é um pra 1 milhão ali. Ele foi lá. Ele Senta foi a ladrão mão. a vida toda, cara. Volta a roubar carro, cara. Pelo amor de Deus. Mas Aí é legal. O cara tá querendo ser honesto, porque ele foi preso, tal, tá querendo ser honesto, e aí tu manda o cara voltar a roubar cara. Marcelo, não é questão de ser honesto, é um mínimo durão. Exatamente. O que Eu acho que vocês não têm argumento. Não, é o que ele deveria ter proposto pra gente. Não, eu sou durão. Eu vou dar um murro nesse cara, eu que vou pedir pra esse cara entrar lá e foda-se, acabou. Mas não, cara, ele não vendeu isso, entendeu? Não tô falando que quem é bandido na vida real hoje em dia deve fazer isso, não tô falando isso. Eu tô falando que o filme propôs isso pra gente, deveria ter feito isso, mas não fez. E outra coisa, cara, coloca aquele equipamento lá, ele vira um super humano, né? Porque aquele negócio dá um poder pra ele, sobrevida pra ele, beleza. Todo mundo que conviveu com ele, no começo da radiação dele, tava falando assim, se você ficar perto dele, você vai pegar radiação. No terceiro ato pra frente, todo mundo esquece isso, cara. Beleza, vamos salvar o Matt Damon, Max aqui, e foda-se a radiação que eu peguei dele. Fazem praticamente dança do machista com o Matt Damon e ninguém pega nada. Que isso, Marcelo? Pelo amor de Deus, cara. Esse é um dos primeiros. Vai lá, Leandro. Vamos jogar um lance bem nerd aqui. Além da armadura do Matt Damon, na minha opinião, é uma porcaria de armadura. Não, isso eu vou ter que concordar. Porque o cara coloca aquele esqueletinho porcaria em cima da pele, que parece que é feito de isopor aquele bicho. Aí o cara vai, joga 3 caras na parede,
não presta pra nada, apanha o tempo todo. Do nada o cara quebra o braço, a armadura não, recompõe o braço do cara. Tudo bem, até aí tudo bem, é um filme de ficção científica. Mas a armadura, eu esperava tanto dessa armadura, eu esperava que o cara fosse usufruir tanto dessa armadura, o diretor fosse explorar tanto dessa armadura, juntamente com o Matt Damon, com relação a diversas cenas de combate, e foi um lixo. Ou armadurazinha fraca então, essa. Tem momentos que a armadura parece que aparece. Ela tem um destaque, por exemplo. Eles explicam isso, né? Ela vai ajudar ele quebrou o braço. A armadura ajuda ele a se movimentar e tal. Vai dar a força necessária pra ele. Tem a parte também da cibernética, né? Que tá ligado no computador dele. Outra coisa, tá ligado no cérebro dele. O cara enfia um negócio no cérebro dele e ele fala assim, ai... Mas tu queria que ele fizesse o quê, cara? Deu a intenção de momentos ali que nem colocaram anestesia no cara e falando que não, vai doer muito. Aí ele fala, doeu. Pô, que é isso, cara? Doeu muito. Quer dizer que se ele gritasse no filme ia ficar melhor, é isso? Não, mas cadê a interpretação do ator, cara, nessa hora que vai doer muito, cara? Ó o buracaço. Ô Marcelo, o que aquela armadura passou pra você que ia fazendo o Matt Damon? Não, então, eu acho que o problema da armadura não foi nem com o Matt Damon, porque você entende que ele tá fraco e a armadura tá ajudando ele, tá dando força pra ele, principalmente o chip ligado na cabeça dele. Mas eu acho, sabe qual foi a pior armadura pra mim? A que o Kruger usa. Não fala isso agora não. Continua no Matt Damon, por favor. O que você achou que ele ia virar um imortal? Não. Ele demonstrou isso pra você? Porque eu também não achei que ele ia virar um ciborgue. Não, beleza. Agora o cara leva tiro, leva facada, e aí a Alice Braga pega ele, ajuda, ele levou uma facada, ele tava em hemorragia, ele ficou a noite toda sangrando, e passou uma manhã com curativo e já tava andando, cara. Ô Jackson, mas todo filme de ação tem isso, cara. O Batman tomou uma facada da Thalia, apanhou pra caramba do Bane, entrou na nave, pulou da nave, mas explodiu a bomba lá na puta que o pariu de Gotham City e tá vivo, maluco. Mas o Batman ficou com a mão o tempo todo ali demonstrando que ele tava machucado. Mas peraí, o Batman não tá em Eu sei, mas porra, eu tô falando, todo filme tem isso. O cara apanha, briga, cai, rola, gira, toma facada, toma tiro e sai vivo. Mas a facada que ele tomou, Marcelo, ele era pra ter ficado o filme todo assim, sobre, puta, eu preciso ir pra Alice que eu tomo cada hora pior. Mas olha, então, cara, eu não vi se a faca tava Jack e Marcelo, com relação à armadura, eu esperava muito mais. Isso aí parecia uma armadura de palito de dente da Gina. De quem? Da Gina. É uma armadura de palito de dente da Gina. Vocês querem que a Gina vá embora, é isso? Porcaria. Olha só, calma. A gente tá se desviando do assunto. Vocês acham que as mortes do filme, tiveram várias, né? Elas foram bem de acordo com a história do filme? Eu vou jogar no ar aqui, eu quero que o Leandro fala. Jodie Foster morreu. A Jodie Foster me surpreendeu ela morrer, quer dizer, você sente que ela vai morrer porque a pessoa que começa a dar muita ordem pra maluco, você vê que vai morrer, mas eu não esperava que ela fosse morrer naquele momento. Eu também não. Quer falar? Eu achei que o personagem dela ia desenvolver um pouco mais. Com certeza poderia desenvolver um pouquinho mais. Mas pela gravidade da lesão, acho que ela demorou até um pouco demais pra morrer. Eu achei interessante a personagem dela ter pedido pra morrer, né? Porque a Alice Braga vai ajudar ela e ela, não, eu mereço, essa eu mereço. Perfeito, meu querido. Vamos lá. Outro furo do filme. Como é que uma infeliz dessa faz a trama de fazer a reiniciação em Elísio pra ela virar presidente? Como é que ela faz um plano desse e ela não tem uma pessoa do lado dela, cara, um capacho pra ajudar, Mas ela tem. E do nada, Jack, do nada ela se arrepende e fala, eu não quero mais morrer. Mas não tem nenhum motivo pra ela se arrepender. Cadê o motivo? Me explica, Marcelo, cadê o motivo? Eu vou te falar qual é o motivo. O motivo Peraí, deixa eu falar, eu vou responder ele. O motivo é o seguinte, cara. Ela descobre que foi ela que trouxe aquele vírus, que é o Kruger, pra Elysium. Ela foi avisada pelo presidente, a gente tem que largar esse cara não presta, não sei o quê. Ela trouxe aquilo pra eles e ela se vê responsável pela morte daquelas pessoas todas. Então, assim, ela vê que ela não é a presidente, ela quer ser presidente. Ela vê que ela não vai conseguir. Então, ela prefere morrer do que ver aquela destruição daquele negócio que ela era responsável. Ela era ministra da defesa, e ela que trouxe o elemento que destruiu Elysium. Agora, a mulher não pode se arrepender no leito de morte?
Não é isso, Marcelo. Mas tem que existir alguma coisa mais forte pra se arrepender do que simplesmente uma dedução de que ela trouxe esse cara pra Elísio. Eu acho que tem que rolar um lance familiar. É aquilo que pra você mim falou, me convenceu. aquilo que você Não, falou. eu acho que faltou um backstory dela. Faltou dizer quem era aquela mulher. Exatamente. Tudo bem, mas é na pra morte... isso. Esse é um buraco. Aí tá o A buraco. morte pra mim foi totalmente justificável. Você achou? Cara, eu digo mais. Acho que o filme acertou muito em trocar o vilão do filme. Porque ela se enfraquece. Depois que ela percebe que ela não consegue tirar do Matt Damon a informação que ela quer, pra ela virar presidente, o filme tinha que ter um outro vilão. Não era ela que era o vilão do filme. Tem essa reviravolta, entre aspas, que o vilão é aquele cara. É aquele cara que era o capacho dela. É uma subida de classe ali, né? Ele toma a classe dela, ele não quer ser rico nem nada. É a classe militar dando golpe de estado em cima do... Vamos lá, deixa eu voltar. Mas é um desse filme momento extremamente que você vê que complexo. o filme não é surpreendente, não é surpreendente, porque eu acho que excedeu também o nosso querido Charlton Copley, desculpe se eu errei o seu nome, eu acho que também excedeu um pouco a atuação dele. Acho que era pra ele ter morrido. Cara, aliás, que bela explosão de rosto, hein? Isso não, pelo amor. Isso a gente tem que confessar, mano. Não. De rosto e de cérebro. Como é que o cara sobreviveu daquilo, velho? Então, mas fala assim. Não, pelo amor de Deus, o efeito de maquiagem naquela hora era só ter danificado um braço, sei lá, o ombro e o Não, que isso, o efeito de uma bomba, de uma granada, cara. Calma aí. Sei lá, devia ter justificado um pouquinho mais, ele um pouquinho mais longe, aí ter danificado o rosto. Mas o cérebro, cara, o cérebro dele tava pra fora, cara. Mas você não... É a máquina que cura tudo, eu vou te explicar porque eu acho que você foi no banheiro nessa hora. Aquele pod, ele cura qualquer coisa, cara. Não, morto. Deixa eu te explicar uma coisa. Sim, a mulher tem câncer, tá câncer terminal, não sei o quê. Morto. Sim, mas o filme diz não ia sobreviver. O cara tava morto. Jodie Foster sobreviveria. Ele tava morto, já tinha ido. Mas os dois capangas lá falam assim, ó, a gente quase perdeu ele, quase. Não, senhor, ele tava vivo, ele tava respirando. Você pode ver o filme de novo, ele tava respirando. Ele tava respirando, exatamente. Então, mas com a bomba daquela destruiu o cérebro, Marcelo, não era pra estar respirando, velho. Não, mas é só explodir o rosto dele, cara. Fez um buraco no rosto, cara. Outra coisa que não inovou, já que é a cena de reconstrução facial. Eu acho que esse cara tinha que ter morrido no momento que era pra ter morrido. Você acha que ele tinha que ter morrido na cena da granada? Ali... Com certeza. Quer dizer, acabou ali. O filme ia se tornar inovador e surpreendente se outra pessoa assumisse a posição de vilão e se fosse muito pior. Lógico, foi até bacana ter esse golpe de estado, mas é uma coisa que já acontece em muitas outras filmes. Aí vai entrar. Não, peraí. Aí vai entrar essa pessoa que eu tô falando que deveria estar do lado do capacho dela ali. Aí esse capacho se tornaria o verdadeiro vilão ali, cara, naquela hora. Ela morreu, o Kurg morreu, esse cara se transformaria no vilão. Eu falei, puta, fudeu, agora vamos ver o que vai acontecer. Isso não seria surpreendente já. Como? Não, mas, cara, na boa, Marcelo. Aquela bomba destruiu o cérebro do cara, ele não era pra estar respirando. O filme, ele demonstra pra você o filme todo que ela cura doenças e algumas coisas, mas pessoas mortas jamais vai ressuscitar, Marcelo. Tudo bem, não é Deus a máquina, mas então, enfim, cara, aquela máquina, mas ela faz milagres, aquela máquina é Deus. Ela cura câncer, você tem o pau pequeno, você fica com o pau grande, quer dizer, aquela máquina é pica, mano. Tanto que aquela máquina ali é o único motivo que as pessoas querem ir pra Elísio. Os pobres da Terra querem ir pra Elísio. Você vê que eles não querem, eu quero ser rico, eu não quero ter... Todos eles falam o seguinte, eu quero ter dinheiro pra poder ir lá e usar aquela máquina. Você vai querer falar de pessoas indo pra Elísio, vamos lá. Aquela cena inicial das 3 naves lá, que mostra que Elísio tem um poder de defesa gigante. Né, Leandro? Mas tem que ter. Não, detalhe. Não, beleza, tem que ter, eu concordo com você. Aí destrói 2 máquinas, aí uma consegue escapar do tiro, aí consegue pousar, aí chega a polícia de robô lá, sei lá o nome daquela porcaria, aí chega, prende todo mundo e manda todo mundo embora de novo. Como é que aquela porcaria de defesa da Elísio não detectou a máquina do Wagner Moura que tava indo pra lá, meu querido? Complementando o que o Jack tá falando, outra coisa. Se a gente falar de compressão atmosférica, a nave entra em Elysium numa boa, assim, tipo, cadê a atmosfera da desgraça de Elysium?
Tem que ter uma compressão atmosférica, quer dizer assim, na Terra todo mundo entra e vira cometa. Elysium, não, o cara entra numa boa, suave, porque é a nave espacial, beleza, ninguém detecta. E outra coisa que é muito pior ainda, é que toda vez que eles entram na casa de algum ricaço de Elysium, nunca tem ninguém. A casa é comprada por fantasmas. Ah, não, isso é verdade. Eles vivem na piscina. Eu acho que todo mundo, na hora que o pessoal entra na casa de alguém de Elysium, eles estão na piscina, não é possível. Ninguém faz nada em Elysium, cara. Isso eu já reparei. 3 cenas de arrombamento. Nas 3 vezes não tem ninguém nas casas. Me explica isso, ninguém mora naquelas casas. Tá, o Gasparzinho mora. E outra coisa, quando a nave entra lambendo em Elysium, destruindo quintal, árvore, não sei o quê, não morre ninguém, cara. Não tem ninguém andando naquelas ruas ali, naquelas mansões ali, não dá pra entender. Agora, é bem feito. Marcelo, você não me explicou ainda como é que a nave do Wagner Moura consegue entrar lá sem a defesa. Cara, mas você sabe o que acontece? Vai, me explica isso. E nesse momento do filme, eu comprei essa ideia. Por quê? Naquele momento que a nave deles entra, eles estão preocupados com outras coisas. Eles estão preocupados que o alarme tá tocando, que eles estão sofrendo ações terroristas dentro de Elysium. Não, então, mas assim, eles não têm como proteger o lugar de várias maneiras. Eles não têm como. Uma coisa que eu acho que vocês não falaram, que é um furo, aí sim eu acho que você devia estar reclamando, é o seguinte: de repente, o filme no começo, ele mostra que de repente eles podem soltar vários ciborgues, né, aqueles robozinhos, e aqueles robozinhos rapidamente vão prender as pessoas. Como é que no final eles não conseguem parar 3 soldados e a turma do Wagner Moura, que é bem menor do que aquela galera que chegou lá, né? Bem, eu ia chegar lá. O Matt Damon lá, o Max lá, ele tá produzindo não sei quantos robôs por hora, produção. Ali é uma fábrica, tem várias pessoas fazendo aquilo. Aonde estão aqueles robôs? Não, mas aqueles robôs, cara, eles trabalham na Terra. Então... E tem alguns robôs, alguns robôs que trabalham em Elysium. Mas pelo que eu entendi, o que o Matt Damon tá produzindo trabalha na Terra. É outra coisa. Não, mas não assim, aonde estão aqueles robôs, cara? Deveria trabalhando na Terra. Eu ia falar sangue, mas eu queria ver óleo espirrando ali. O robô com certeza foi muito mal. Eu acho que os robôs no terceiro ato sumiram. Cara. Não entendeu? No terceiro ato os robôs sumiram. Cadê a ficção na Terra ali, cara, aquela parte? E outra, Marcelo, o Elysium demonstrou pra gente que como se tivesse um pentágono ali, cara, um monte de gente fazendo a proteção. Ou seja, se a Jodie Foster não tivesse ali naquele momento, tem outras pessoas que cuidariam daquilo, entendeu? Aí de repente a nave entra, invade, tá tudo certo, tudo tranquilo, não aconteceu nada. Cara, não tá tudo certo. Vocês acham que realmente esses pequenos detalhes, assim, o problema da nave entrar na atmosfera? Pequenos detalhes, cara, pequenos. É uma abelha gigantesca que pica dolorido. Gente, olha só, os problemas que vocês estão falando, é a mesma coisa dizer que o som não se propaga no espaço. E todo filme que você passa no espaço tem tiro, tem explosão, tem não sei o quê. É a mesma coisa, gente. Isso aí você tem que relevar, é do filme, tem que ter, pô. Não concordo. O que eu tô falando é que isso não comprometeu o filme pra mim. Ele é um filme perfeito? Não, não é. Longe de ser. Principalmente na conclusão do filme, tem problemas graves. Isso comprometeu o filme pra mim? Não comprometeu. Eu me diverti, achei interessantíssima a história do filme. E eu não achei um filme tão cópia de outros filmes assim. Eu me diverti. Sozinho. Não. Gritou. O Moura tá comigo. Sozinho no filme lá e pulou. Leandro. Moura é estagiário, não conta. Pra encerrar, que nota você daria pro Elysium? E você recomendaria as pessoas a verem esse filme? Eu recomendo as pessoas irem ao cinema assistirem Elysium única e exclusivamente pelos efeitos especiais e pelas imagens 3D que estão muito bacanas com relação a efeitos 3D super realísticos. Se a pessoa gostar disso, vai assistir. Se ela for procurar algum filme que seja inovador, surpreendente, meu amigo, não vá assistir, não perca seu tempo. A minha nota pelo Wagner Moura, 5,5. Não é a nota do... Digamos de passagem, não é a nota do Wagner Moura, é a nota do filme. E pro Matt Damon, que nota você dá? Nossa! -1. Obrigado. Jack, que nota você dá pro seu filme e se você recomendaria ele para as pessoas verem? Olha... Se a última coisa que você tem que fazer no final de semana, assistir algum filme e não tiver nada no cinema, pode ir no cinema, eu recomendo, pode assistir no cinema, que é um filme legal. Eu acho que é um filme que tem que ser visto no cinema mesmo, pela produção, é uma puta produção.
A direção de arte tá impecável, de fotografia também, eu achei linda. Tem os furos, beleza, mas você vai se divertir com o filme, é um filme legal pra ir no cinema, assim. Eu acho assim, cara, esse filme, na boa, ele foi produzido pra entrada do Wagner Moura em Hollywood, cara. Só isso, só isso. O Wagner Moura tá com essa moral, né? Não, tá. E ele tá mandando muito bem, cara. O filme foi projetado pra isso. Fizeram um filme só pra ele. Só. E como teve várias brechas, e furos no roteiro, ele soube aproveitar essas brechas e furos no roteiro, meu querido. E ele falou: opa, tá feio o negócio aqui, mas eu vou me sobressair. Aqui, prazer, Wagner Moura. Cara, eu dou nota 6 pro filme. Eu aconselho todo mundo a ler a crítica que eu escrevi sobre Elysium e a crítica que o Moura escreveu sobre Elysium, porque a nossa opinião é muito parecida. A minha nota é a nota que eu dei lá na crítica, 8,5, continuo com essa nota. É uma excelente diversão, o filme vale ser visto no cinema, e apesar dos problemas, como todos os filmes têm, não desse jeito, o filme é diversão. Leandro, queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no cast. Queria que você deixasse seus contatos pra gente. Muito bem, senhores, eu que tenho que agradecer essa fantástica, esse programa maravilhoso. É muito bom estar aqui com vocês, é muito gostoso bater esse papo, porque a gente pode passar aí para quem ainda não assistiu o filme ou quem assistiu as nossas impressões. Poupar o seu dinheiro, né? É uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse programa. Lembrando aí que eu tenho um projeto chamado Nerdolândia, é um programa de curiosidades nerd, né, que fala sobre games, rock and roll e fala também sobre filmes, mas mais ligados ao mundo geek, mundo nerd, né? Por gentileza, quem tiver interesse, acesse a página do Facebook, que é o facebook.com/nerdolandiabr. Se quiser alguma sugestão, pode criticar, me mandar por lá mesmo. Valeu mesmo, obrigado aí pela grande oportunidade de estar participando com vocês dois, que pra mim isso aqui é um momento fantástico. Jack, você, por favor, e depois da sua despedida, dê os contatos do Ratos, por favor, mais uma vez. Não, cara, eu quero agradecer a todos aí pelo feedback. E mande e-mails, ratoscast@ratosdecinema.com.br, Twitter é @ratosdecinema ou @ratoscasts. Também tem o Facebook, acesse lá, dá um like lá, curtir lá, www.facebook.com/ratosdecinema, ou só digitar aí no Google Ratos de Cinema que você vai localizar facilmente a gente. Assine iTunes, assine Android, assine feed. Tem um feed do Outlook que eu ensinei pra você se esconder do seu chefe e ver todas as suas notícias. E se você não puder entrar no site, mas entre lá, vê as notícias, que todo dia a gente posta as coisas novas, bem interessante. Muito obrigado e até a próxima. Bom, a partir de hoje, a partir deste cast, a gente vai sempre encerrar o cast com uma frase de um filme clássico. Eu queria que vocês mandassem frases pra gente, poder encerrar os próximos casts. E a frase de hoje eu acho que tem a ver um pouco com o filme, com esse filme que a gente falou, né? Essa frase é do personagem do Robin Williams no Sociedade dos Poetas Mortos, do Março. A frase é a seguinte: não importa o que todos dizem pra você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Sensacional. Com essa frase que eu deixo vocês, vejo vocês no próximo cast, galera. Abraço.